Salve, salve galera, tudo bem? Mais um episódio fantástico do Varejo Cast no ar e hoje a gente vai responder a seguinte pergunta, ó. Será o fim do dinheiro físico no varejo brasileiro? Aguenta aí que esse episódio tá fantástico. Você está no Varejo Cast. É isso aí, moçada. Começando aqui o episódio de número 324 do Varejo Cast. E a gente vai começar, né, Caio, falando um pouquinho sobre aquela enquete do episódio anterior. Opa, vamos de enquete. Qual é o resultado da enquete? Para que você que escutou a gente lá no Spotify, respondeu a enquete. Sim, traremos você para aqui o episódio aqui para falar do que você colocou lá pra gente, certo, meu mestre? E o bacana, e lembrando que a gente quer cada vez mais trazer as pessoas para responder aqui as enquetes, a gente poder trazer um pouco da visão de quem ouve aí o nosso Varejo Cast espalhado pelo Brasil e fora do Brasil, porque a gente tem ouvintes nos Estados Unidos, em Portugal, na Inglaterra, e isso é muito bacana, né, Caio? Exatamente, estamos cruzando as fronteiras. Qual foi a pergunta e como é que foi as respostas dessa galera aí? Quantos por cento respondeu? A gente falou de marketplace no último, foi? Foi uma das notícias, né, dos destaques. O último episódio foi destaque da semana 15 do ano 2023 e a gente fez a seguinte pergunta: você concorda com a taxação dos marketplaces internacionais? E essa pauta tá quente, né, Caio? Pegando fogo, meu amigo, tá on fire o negócio, cara. Então vamos lá. A resposta aí da turma que nos ouve via Spotify, 83,3% das pessoas responderam que sim, concordam com a taxação dos marketplaces internacionais e 16,7% responderam que não. Tá um calor forte nessa história de marketplace, principalmente muita gente pensa pelo consumo, puxa, vai ficar mais caro pra mim, mas tem toda uma coisa que a gente já debateu e a gente não vai estar nessa pauta de hoje, mas falando exatamente do impacto que isso causa tanto no varejo quanto na indústria brasileira e como isso pode ser prejudicial no médio e longo prazo para todo mundo, certo? Mas hoje o nosso papo é hoje, certo, Fred? Aliás, tem novidade no ar, ó. Para lembrar, né, para ver a gente, tem dois canais onde é possível você, além de ouvir, nos ver. É no nosso canal do YouTube, Varejo Cast no YouTube, e também no Spotify, seja no seu smartphone, seja no browser que você usa aí, seja qual for. Exatamente, cara. E tem uma novidade aqui, ó. Vocês estão vendo no cantinho aqui, QR Code, cara. Esse QR Code leva você para um grupo fechado de pessoas aqui que amam o Varejo Cast exatamente como você e vai receber lá, além dos episódios assim que saírem do Varejo Cast, ou seja, você vai receber o Varejo Cast no seu celular, tá? Diretamente no teu WhatsApp, pra você clicar e escutar. Você vai também receber uma série de conteúdos exclusivos e também até enquetes aqui que a gente brincar com o nosso público, tá? E o melhor, gente, não é venda de curso, venda de projeto, não tem nada disso aqui. Isso aqui é gratuito, é um canal de comunicação para você e para sempre desse jeito. Então não se preocupa não, muito bacana. Esperamos ter todos vocês lá, esperamos que vocês gostem do que a gente está reservando para vocês. Muito surpresa. Até é importante a gente falar, a gente promete, uma das promessas desse grupo é que, primeiro, não ser mais um grupo, ter informações relevantes. Segundo, não encher a sua caixa de mensagem do WhatsApp com muita informação, com muito conteúdo. Então a gente tem dosado muito o envio de mensagens. É de uma via só, então, na verdade, a gente coloca lá o conteúdo para que esse conteúdo você possa usufruir do conteúdo e compartilhar com seu time, com seus amigos, sócios, sócias, etc, né? Então, tem toda aí uma diretriz, né, de utilização para que você não seja bombardeado de coisas e aquilo que é positivo se torne um fardo aí para você. E é conteúdo para todo mundo, né? Então, se você é dono da empresa, compartilha com os seus gerentes para ele compartilhar com os vendedores, para todo mundo ter acesso à informação, saber conversar com o cliente da maneira certa, ter lá o que está acontecendo no mercado, gente, conteúdo de graça, valiosíssimo para todos vocês, certo? Muito bem, é só clicar aqui no QR Code e acessar esse grupo. Sejam bem-vindos aqui ao grupo do Varejo Cast nessa história. Quem não está nos assistindo, porque utiliza outra plataforma de áudio, aí você pode ver o link para entrar no grupo no descritivo, porque o nosso grande amigo e excelente profissional que faz a produção maravilhosa, a edição desse nosso episódio, Yanis Maciel, vai colocar aí no nosso descritivo o link. Yanis, para o capitão da nave-mãe, né, cara? Tá lá nos controles da nossa Enterprise. Só o pessoal das antigas vai lembrar o que é Enterprise, né, cara? Vai estar lá no controle da nossa Enterprise lá, comandando a nave-mãe lá pra gente nessa história. Muito bem, doutor Frederico Alecrim, vulgo Fred Alecrim, meu mestre, meu grande amigo. Bora bater esse papo então, dinheiro físico, cara. Tá acontecendo uma série de inovações. A gente trouxe no último Varejo Cast Express. Saiu acho que ontem essa notícia, né? Paris ofertando Pix, cara, para os seus consumidores aí para tentar engajar o turista brasileiro, ou seja, o turista brasileiro em Paris comprando em Pix, cara. Essa história, né? Como é que é Pix em francês? Como é que é Pix em francês?
Sei lá como é que é. Mas o fato é que é o seguinte, a gente tá cada vez mais caminhando pro fim do dinheiro em espécie, né, nessa história. A gente até brincou no episódio último do Varejo Cast, que eu falei, faz tempo que eu não vou em banco, tiro dinheiro, ando com dinheiro na carteira. E muita gente, hoje às vezes sai nos centros comerciais aqui da cidade e tal, às vezes o cara sai só com o celular. Nem a carteira mais o cara usa. Então assim, a gente tá trazendo uma vida de maior conveniência e com isso o papel tem sumido. Você também percebe isso, Fred? Sim, também percebo isso, Caio, e a gente tem visto um movimento, só para ter uma ideia, né, e eu gosto muito, né, você sabe disso, de nas origens das coisas, a gente entender a tendência, né, a coisa que eu mais gosto é a gente ver para onde isso está indo, onde isso começou, o porquê desse movimento, né, para quem está nos ouvindo aí que tem um pequeno negócio, da importância de aderir a determinados movimentos, né, afinal de contas, como diria o mestre Jon Kabat-Zinn, você não pode parar as ondas, mas pode aprender a surfar, né? E eu sou uma prova disso. Tá na vibe. Pra quem não conhece, vai lá na rede social, vai lá ver, virou surfista. Eu sou skatista e o Fred é surfista, né? É isso aí. E aí, em 2015, Caio, você vai lembrar que você estava lá também, na NRF. Uma das tendências, um dos grandes assuntos que passaram por ali foi o fim dos caixas nas lojas. Perfeito. Porque aí, o que estava acontecendo naquele movimento? A gente, quando foi para as visitas técnicas, né, você vai lembrar que o grande movimento era aqueles POS que, na verdade, eram iPhones, eram smartphones. Né? Tirava o hardware, a gente diminuiu o hardware. Exatamente. Então, você, ao invés de se dirigir a um caixa, ali começou um movimento em algumas loja da Apple, com o pessoal usando o próprio iPhone, outras lojas utilizando também. E aí, a partir dali, se começou a dialogar, né? O varejo começou a dialogar com essa possibilidade do fim das transações com moeda dentro de loja. Né? Então, veja que não é algo novo. Né? Então, as tendências, elas vêm, né, e vão acontecendo. Porém, como a gente falou no episódio passado, algumas marcas, como a Sweet Green, que é uma rede de alimentos saudáveis, né, americana, foi a primeira marca nos Estados Unidos a dizer assim, nós somos cashless, ou seja, nós não aceitamos pagamento em moeda. Só que em alguns lugares, como a gente também mencionou no episódio passado, isso é proibido. Exato. Tipo Nova York, né? O estado de Nova York proíbe que um negócio não aceite um determinado tipo de pagamento porque, principalmente para uma parte da população menos favorecida, que não tem aquele smartphone ou que não é bancarizada, por exemplo, não teria acesso a consumir os produtos de uma determinada loja, né? Então, imagina alguém que recebeu dinheiro, vamos lá, uma doação na rua, né? O cara foi lá, um pedinte, ele quer tomar um café ou comer um prato de comida, um lanche e tal, o cara não tem acesso, porque ele recebeu uma nota de dinheiro e não poder comprar é um absurdo, né? Exato. Então, esse morador em situação de vulnerabilidade ou em situação de rua que você falou, ele ao receber isso aí indo a uma loja, poxa, o que vai acontecer? Se só aceita pagamento através de meios digitais, ele está sendo excluído do processo. Exato. Certo? Então isso é algo que a gente tem que pensar como é que resolve. A gente sabe que durante a pandemia e com os benefícios, né, que os governos trouxeram para diminuir, né, principalmente as condições de precariedade das pessoas menos favorecidas, houve benefícios do governo e esses benefícios eram através, aqui no Brasil, da Caixa Econômica Federal. Sim. Por serem assim, muitas pessoas, isso acelerou o processo de bancarização no Brasil. E é claro que com esse acesso, essa é uma das maneiras, mas você ainda tem que ter um outro canal. Pandemia, antes que bancarização, se eu não me falha a memória, 2019 era um último dado que existia de mercado disso. Antes de pandemia, a gente falava em torno de mais de 45% da população não era bancarizada no Brasil. Sim. Né? Da economicamente ativa, 45% não estava bancarizada. Se eu não me engano, a gente chegou a 60% e alguma coisa. Então houve um aumento aí de 20% a 30% durante esse processo para poder receber o auxílio, né? Sim. E aí a gente tem esses desafios. Então eu estou fazendo esse paralelo entre onde isso começou, os desafios nos Estados Unidos, que por força de lei em alguns estados, não são todos, por acharem esse movimento um movimento ainda excludente, você não consegue eliminar o dinheiro. Aqui no Brasil, a gente também passa por isso. A gente não tem, pelo menos que eu saiba, né? Se alguém souber aí, pode falar nas nossas redes. Vamos nos comentários. De uma lei que proíba. Talvez tenha. Acho que o Procon deve ter alguma coisa que proteja, né, o consumidor em relação a isso. Eu tenho aqui um dado que é de 2021, foi o mais recente que eu encontrei aqui, que no mundo o dinheiro físico apresentou uma redução de utilização em 30%. Então, perfeito. 30% a menos de utilização do dinheiro físico.
Então, mais cedo ou mais tarde, na minha opinião, eu quero ouvir a tua, é que isso vai acontecer. Eu só trouxe aqui uma ilustração de onde isso começou, que é assim, o movimento de fim de caixas em loja com os POS circulando, ou você podendo pagar direto, pagar na própria loja pelo aplicativo, mas que isso ainda é para uma parcela da população. E que para proteger essa outra parcela menos favorecida, alguns estados americanos têm lei para proteger. Como é a tua perspectiva em relação a isso, Caio? Cara, eu vou tentar desenhar um mundo onde não existe o dinheiro em espécie, tá? Quais seriam os impactos dessa história? Boa. Você vai fazer um pouquinho do que o nosso mestre da educação, da economia, do microcrédito, professor Yunus, né? Fala que falar de ficção social, é imaginar o mundo que você quer e trabalhar para construir esse mundo. Ele diz que a gente tem que falar menos de ficção científica e falar mais de ficção social. Então, faça o seu exercício de ficção social, meu amigo Caio Camargo. Cara, no mundo onde a gente não tenha mais dinheiro em espécie, eu vejo, assim, muito mais benefícios. Aí o pessoal pode corrigir a gente trazendo a problemática dessa situação. Tem toda essa questão de vulnerabilidade que você falou, mas eu acho que o tempo tá ajudando a matar essa questão. Você vê o próprio Pix, né, cara? A população de periferia e tal é a que mais tem utilizado o Pix para as pequenas transações, né? E lá atrás eu brincava, uns 5 anos atrás, eu lembro que eu fui fazer algumas apresentações pro pessoal de banco e tudo mais, de fintech, e eu brincava, eu falava que era a minha teoria de paçoquinha, porque naquela época o pessoal falava de Samsung Pay, Apple Pay, vender só em celular de última geração, né? O celular lá da cobrinha não tinha nada dessas coisas assim e tal, né? Então assim, o pessoal falava, galera, teoria da paçoquinha. Podia que eu atravessar uma rua e comprar uma paçoquinha em qualquer banca, usando o meio de pagamento digital, este é o meio que vai ganhar o mercado. Não à toa, o Pix teve esse papel. Então, a gente discutia do WhatsApp e tudo mais, nessa história toda, e o WhatsApp chegou antes do Pix no mercado do Brasil, mas o Banco Central segurou a questão do WhatsApp porque já tinha o Pix a caminho. Então, esperaram lançar o Pix, e aí, o ano passado, liberaram o WhatsApp aqui para começar essa função de WhatsApp Pay. Isso vamos ver como é que vai ser essa briga e saudável, espero, para o consumidor. Mas no mundo onde a gente não tenha mais a necessidade do dinheiro em papel, a gente começa a ter alguns arranjos. Primeiro, para as lojas, eu começo a diminuir o risco de roubo, porque é uma transação eletrônica, certo? Então, onde há apenas transações eletrônicas, não tem um bandido que vai roubar o dinheiro. Na minha opinião, você não diminui o risco de roubo, você transfere o risco de quem vai ser roubado. Eu ia colocar isso. Sim, tá. Você vai para outro lugar. Concordo contigo e tamo junto nessa história. Mas para um varejista em si, tá? Você restringe aquele roubo corriqueiro, tá? Tem roubo de mercadoria que é outra história. Mas o roubo da grana, você corrige esse risco, né? O que eu acho, né, Caio? Me corrija aí se eu estiver errado, mas um dos maiores custos operacionais do varejo no Brasil hoje é proteção e segurança. Exatamente. Você tem que ter, hoje é comum no Brasil todo, você tem que ter um segurança armado na frente, você tem que ter, o que isso, né, impacta muito, né, cara? Você vê hoje muito motorista de aplicativo de táxi, de Uber, etc, tal, que ele já não aceita correr de dinheiro, para não ter o risco do pequeno roubo. E o varejo vai começar a tomar cada vez mais posse disso. Eu já encontro algumas lojas aqui em São Paulo, vou citar uma nominalmente, tá? A rede da Lindt de chocolate, que é do grupo CRM, que é Copenhague, que é tal, eles já têm lá cartazes no caixa, ó. A gente pede preferencialmente e-mails eletrônicos, cartão, débito, Pix. Então o cara já tá pedindo para que não use dinheiro para não ter problema de troco. O varejo sempre teve problema de troco, né? Quando fala vou trabalhar com dinheiro, né? Então é o troco em balinha, o troco não sei o quê, e aí você começa a matar umas coisas. Segundo ponto, né? Você tem uma estrutura financeira que começa a melhorar. Ruim para alguns, melhor para outros. Então você vai ter menos carro forte circulando, você vai ter menos necessidade de malotes transferindo o teu dinheiro pro teu banco, etc, etc. Menos impressão de papel moeda, e aí isso pode ter até a sustentabilidade do processo, mas a gente tem que ver porque quando cria uma criptomoeda gasta mais energia do que papel, produzir papel. Mas existe uma questão que vai mudar nessa conversa. Tem N impactos, além do só qual o dinheiro que eu aceito. Alguns eu acho que vão ser benéficos para alguns mercados, outros, sei lá, o mercado de segurança pode ter um BO quando não tiver mais o dinheiro. Só que essas empresas vão ter que operar com outro tipo de segurança. O que os bancos vão ser, qual tipo de tamanho de agência, uma vez que eu talvez já está passando esse processo, né? Uma vez que eu não preciso mais sacar dinheiro na agência, ela não precisa mais do cofre. O que vai ser uma agência hoje que só vai trabalhar de meio digital? Já está acontecendo, a gente teve lá no Santander World Café, remodelando o que é uma agência, né? Vimos em Nova York, tem aqui em São Paulo, no Chile, também um monte de lugar. Estão acontecendo essas mudanças, queira ou não queira. Então assim, a gente está vendo isso acontecer, é o que você falou, não dá para pular a onda, bora surfar nessa história. Então a gente tem um cenário
que acho que lá no final da curva, né, quando acontecer isso com consistência isso, nós vamos ter algumas mudanças significativas de mercado. Que tipo de PDV eu vou precisar ter, porque eu preciso da gaveta, da caixa registradora e tudo mais. Pequenas mudanças e grandes mudanças de cenário. Mas diga, complementando, mestre. Ô Caio, só complementando, você acha que também isso vai impactar na mudança do tipo, o POS? Você falou POS, por exemplo, eu tenho visto que as maquininhas, elas estão virando verdadeiros sistemas, né? Sim. É o RP completo ali dentro, né? É o sistema de gestão do negócio, então, de não precisar ter mais aquele computador com aquela tela grande, ocupando espaço, matando a vida dos arquitetos, dificultando a vida dos arquitetos e design de interiores e tal. VM, gente e tal. Você acha que isso também é um movimento que vai ser interessante, né? Não, claro, você vê muita gente aí que tem mais acesso a mais gadgets de ponta e tudo mais. Hoje o cara chega com um relógio para pagar numa maquininha simplificada, né? As telas de visualização de produto, cara, é muito bom. Então assim, cara, peguei uma camiseta, eu queria passar o relógio e ir embora. Não precisa nem ter a maquininha lá na frente. Se a nota fiscal que precisa ter um papel, um voucher, ainda a lei obriga a ter emissão em papel, talvez for revogada ou adaptada, o cara vai receber de maneira eletrônica, num código criptografado, sei lá o que vai acontecer com o mercado. Mas acho que sim, a gente caminha sempre para cada vez menos hardware. Eu acho que isso é um caminho que a gente vai ter. Ontem eu tava palestrando para uns amigos da Mercadótica, que é uma baita de uma empresa de ótica que eu respeito demais. Júnior, meu amigo, abraço para vocês aí todos da Mercadótica que estão escutando a gente. E ele falou para mim, você acha que o óculos vai embutir tudo isso um dia? Eu falei, cara, acho que alguma coisa vai embutir. Se é o óculos, é uma definição difícil de a gente bater o martelo. Porque a gente fala hoje em óculos, em relógio, mas talvez no futuro é uma lente que já tá tudo ali meio embutido na gente, a gente vai ser biônico de alguma maneira. Não sei, cara. Esse futuro, ele não tá escrito ainda nessa história. Mas o fato é que cada vez mais a gente vai condensar as coisas. Tanto que as carteiras que a gente levava no bolso, hoje elas já estão, boa parte dos documentos importantes já tá lá. O cartão, o teu RG, a tua CNH, já tá no celular, no aplicativo. Então assim, a tendência é que tudo vá para o aplicativo, tudo vai ficar na nuvem, talvez sem a necessidade do celular em algum momento, de um jeito muito rápido, cara. Ô Caio, lembra do ano retrasado que tinha uma startup lá chamada Slide, lá na NRF? Não, mas você me lembra, bora lá. A Slide, eu até conversei com o fundador e CEO da Slide, sabe esses equipamentozinhos que você bota de segurança na loja, nas roupas, por exemplo? A etiqueta eletrônica, pode ser, porque tem o RFID, tem alguns outros nomes. Viu, Yannis? Coloca aí Slide pra galera ver, é bem interessante. E aí o que acontece? Você chega na loja, abre o seu celular, identifica a roupa que você quer, encontra aquela roupa na loja, paga pelo aplicativo e automaticamente aproxima da roupa e o equipamento ele é destravado automaticamente. Você tira o equipamento, bota num lugar lá que tem um reservatório lá, você pega a camisa e vai embora, ou a calça e vai embora, sem falar com ninguém na loja. E aí eu me lembrei desse movimento, que é um movimento bem interessante, porque tem mais uma utilização para esses equipamentos, né? Tem uma série de questões, cara. Mas o futuro a Deus dará nessa história toda, né, cara? Quem vai chegar, vai bater o martelo, vai ganhar o mercado, tá em aberto. Mais algum dado, mestre de mercado aí? Sim, antes da gente concluir, eu tava procurando aqui. Sim, Caio Camargo, existe um PL, um projeto de lei, o 4068/2020, que estipula prazo para extinção da produção, circulação e uso do dinheiro em espécie e determina que as transações financeiras se realizem apenas através do sistema digital. Eu cheguei a olhar essa informação, mas a questão é que ela acho que ela não está aprovada ainda, ela está tramitando em Câmara há 2 anos, ela né? Está na comissão, chegou na Comissão de Desenvolvimento Econômico, eu acho que o CDE, no dia 10/3/2021. Então tá paradinha lá, mas é importante, né, quem está nos ouvindo, saber que já existe um projeto de lei. Esse projeto de lei, o relator vai ser o deputado, quer dizer, foi designado como relator o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, certo? Então não está tramitando no Senado Federal, não há tramitação na Presidência da República, por enquanto ainda está esperando a apreciação conclusiva pelas comissões. Então são 3 comissões, a CDE, a CFT e chega na CCJC, que é a última comissão antes de ir para a votação no plenário. O futuro só Deus dará, mas acredito que em 2 anos, não precisa nem jogar para 5, 10, que aí seria um palpite muito mais certo. Mas em 2 anos a gente vai ver uma transformação abrupta desse mercado. A gente lembrando, né? 3 anos atrás a gente não falava em Pix,
e hoje é um método aí dominante de mercado. Nos grupos que eu e você participamos, administramos aqui, né? Seja o Varejo Cast aberto, tá aqui, ó. QR Code na tela para você seguir a gente, tá? Seja o nosso grupo fechado lá com CEOs de varejo, que a gente administra também. É unânime que todo mundo já olha o Pix como o grande queridinho de meio de pagamento deste ano. Se vai entrar um outro player lá na frente que substitui o Pix, sempre tem jogo aberto nessa conversa. Pode sempre acontecer uma coisa melhor, mais sofisticado, que atenda melhor as questões do consumo nessa história. Será que no ano que vem, quando a gente chegar na NRF, vão aceitar Pix lá também nos Estados Unidos? Eu sei que eles estão fazendo o deles, eu quero saber se eles vão aceitar o nosso. Não sei se você vai lembrar, mas eu cheguei a ver alguma coisa muito similar a um Pix, eu não vou lembrar o nome agora. A gente até tem algumas fotos perdidas ali nos nossos Instagrams, cara, de algumas barraquinhas com alguma coisa para pagar por um meio de pagamento. Eu não sei se é mais ou menos igual o Square lá que tinha no Twitter e tal, não sei se é alguma coisa nessa linha, uma linha meio Pix da conversa. O Fed, né, o Banco Central de lá, eles estão trabalhando, né, inclusive estão com a consultoria daqui para implementar lá. No Canadá já existe, né, mas como seria Pix em inglês, Caio? The Pix, Le Pix em francês, The Pix, né, e o Flix em francês. Eu pensei que você ia dizer PIX. The PIX. Tá bom, gostei. A gente, assim, encerra esse episódio do Varejo Cast, mas a gente tem alguns comentários finais aqui pra fazer pra você. Primeiro, olha, a gente tá bombando nas redes sociais, tá bombando, principalmente Spotify e Apple. A gente queria muito agradecer vocês, tá? A gente tá aí mantendo sempre dentro dos top 100, tem hora que é 80, 60, 70, mas a gente conta com você, que é apaixonado por varejo com a gente, pra gente subir cada vez mais degraus. Como é que você vai ajudar a gente? Compartilhando, cara. Gosta do Varejo Cast? Manda pra um amigo no WhatsApp, olha que coisa legal, pô, você não gosta de podcast, começa escutando esses caras. A gente tem sempre esse episódio curto pra vocês, didáticos e trazendo os temas que você gosta de discutir no teu mercado, tá? Outra coisa... 2 episódios por semana, né? 2 episódios por semana, exatamente. O Varejo Cast, que a gente traz um tema, um debate mais eu e o Alecrim, e daqui a pouco vão ter os nossos entrevistados aqui com a gente, estamos criando essa agenda bem bacana, a gente bala que vai entrar com a gente aqui nos próximos episódios, tá? E sempre aí no final da semana a gente tem o Varejo Cast Express, debatendo os principais temas aí que rolaram nas notícias aí no noticiário semanal. Outro ponto importante para você é que você pode levar o Fred ou o Fred pro teu evento, pra palestra, chama a gente para bater um papo. Temos bastante temas que a gente, tecnologia, atendimento, propósito, muito legal. Então conta com a gente pro teu evento. E se você é um expositor, tá numa feira, em um evento e tal, que tal levar o Varejo Cast para dentro do evento, para bater um papo com o teu cliente, com os teus prospects e tal. Conversa com a gente leva todo o podcast para dentro do stand e cria um ambiente super legal para conversar com os teus clientes, com os próprios pessoal da feira. É fantástico. Conta com a gente nessa história e siga a gente nas redes sociais, tá? Sempre @VarejoCast em todas as redes sociais e nas principais plataformas de streaming. Certo, doutor? É isso aí, cara. Mais um episódio aqui concluído. Até o próximo episódio do Varejo Cast. Até lá! Você assistiu Varejo Cast.